Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e a nossa aula hoje é artigo de opinião. Já ouviu falar desse gênero textual? Ele é muito importante porque é um gênero que a gente pode expor nossa opinião e defender com argumentos, tá? Então você vai entender um pouco a importância desse gênero textual e a gente vai poder trabalhar um pouquinho nisso na aula, tá? Na aula de hoje. Vamos começar acompanhando aí na telinha algumas características e como é que ele é composto, tá bom? Então acompanha comigo aí na telinha, para a gente entender um pouco mais. Artigo de opinião. É um texto no qual a opinião do autor é expressa. Nele o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. É um gênero que pertence à esfera jornalístico-midiática, sendo recorrente em jornais, revistas, impressas e virtuais, TVs, rádios e blogs. Em linhas gerais, o artigo de opinião visa convencer outrem a respeito de um tema polêmico. Os temas costumam ser polêmicos e de relevância social. As ideias defendidas em um artigo de opinião são de responsabilidade do autor, e por isso o mesmo deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados, além de assinar o texto no final. Então, a gente vai ver a estrutura aí do artigo de opinião. Olha só. Grande parte dos artigos de opinião segue uma estrutura básica que é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, agora a gente vai ver essas partes desse tipo de texto que a gente está trabalhando hoje e compreendendo, quando eu exponho minha opinião, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou citar ali, tá? Porque tem que estar coerente com as ideias apresentadas e eu tenho que como comprovar algumas coisas. Não posso falar aleatório mesmo, algumas coisas não. Eu tenho que ter cuidado com alguns argumentos usados também nesse gênero textual, tá? Então a gente vai ver estruturas parte por parte para a gente entender como ele é organizado. Continue comigo aí na tela, vamos lá. Tem introdução. A introdução, ela vem logo no primeiro parágrafo do texto e é onde o autor faz a apresentação do tema que será visto no corpo do texto. Depois nós temos o desenvolvimento. É no desenvolvimento que o autor expõe suas ideias para tentar convencer o leitor a concordar com os argumentos que estão sendo apresentados, tá? E depois a gente tem a conclusão. Na conclusão, deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Então, a gente vê aí introdução, desenvolvimento e conclusão, organizado dessa forma, tá? Agora, ó, os artigos de opinião, eles têm como principais características as seguintes. Então, preste bem atenção nessas características agora. Vamos lá. Primeiro, ó, o uso de argumentação e persuasão. Você vai argumentar e persuadir a pessoa a sua opinião, aos fatos ali apresentados, tá? Os textos escritos na primeira e terceira pessoa, tá? Tem que ter na primeira e terceira pessoa usados aí. Terceira característica, ó. Normalmente os textos são assinados pelo autor, ok? Depois nós temos, ó, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. A maioria dos seus temas é da atualidade. Possui títulos polêmicos e provocativos. O verbo aparece no presente ou no imperativo. Então, essas são as características desse gênero textual. Vamos ver alguns exemplos também? Então, agora vou apresentar alguns exemplos para vocês de acordo com essas características e essas formas de organizar esse tipo de texto, como eu apresentei para vocês. A gente vai ver dois exemplos, texto 1 e texto 2, tá bom? Então, continue comigo aí na tela, vamos lá. Vamos ver o primeiro, ó, os perigos das fake news na era da informação. Texto 1, como eu falei, ó. Fake news são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem aparência de verdade. Fake news não é uma novidade na sociedade, mas a escala em que se
pode ser produzida e difundida e que a eleva em nova categoria, poluindo e colocando em xeque todas as demais notícias. Afinal, como descobrir a falsidade de uma notícia? No geral, não é tão fácil descobrir uma notícia falsa, pois há a criação de um novo mercado com as empresas que produzem e disseminam fake news, constituindo verdadeiras indústrias que caçam cliques a qualquer custo, se utilizando de todos os recursos disponíveis para envolver inúmeras pessoas que sequer sabem que estão sendo utilizadas como peça-chave dessa difusão. Infelizmente, é muito comum o uso das primeiras vítimas como uma espécie de elo para compor uma corrente difusora das fake news. Assim, aquelas pessoas que de boa fé acreditaram estar em contato com uma verdadeira notícia passam, ainda que sem perceber, a colaborar com a disseminação e difusão dessas notícias falsas. Mas não é impossível detectá-las e combatê-las. Há técnicas e cuidados que colaboram para mudar esse cenário, sendo a educação digital uma ferramenta para fortalecer ainda mais a liberdade de expressão e o uso democrático da internet. Olha só, Mariana Cantarino. Então aí a gente vê o artigo de opinião da Mariana, onde ela expõe a opinião sobre as fake news, que não é fácil a gente descobrir, mas tem artifícios, tem técnicas que a gente pode conhecer, procurar se informar para poder descobrir se é falso ou não. Porque às vezes a gente, sem perceber, a gente fica propagando essas notícias falsas. É só um clique, como o texto falou aí, o artigo que a Mariana expõe. É só um clique que a gente fica compartilhando e muitas vezes a gente não sabe que é uma notícia falsa e está contribuindo para uma coisa ruim, né? Pessoas de boa fé, como foi colocado aí no texto, muito bem pela Mariana, tá? Então esse é o primeiro exemplo de artigo de opinião que nós podemos ver. Vamos agora ver mais um exemplo, texto 2, sobre esse assunto também. E vocês vão ver como ele foi constituído, foi composto, tá bom? Vamos lá, continue comigo aí na telinha. Texto 2, olha só. As notícias falsas divulgadas pela internet, né, as fake news, foram tema da palestra do professor Walter Capanema, coordenador-geral dos cursos de Direito Eletrônico da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERJ. Nessa quarta-feira, dia 14, no auditório desembargador Roberto Leite Ventura. O professor mostrou fotos manipuladas por aplicativos e imagens falsas, com uma rachadura na ponte Rio-Niterói. Capanema alertou que provocar alarme, produzindo pânico, está previsto no artigo 41 da Lei das Contravenções Penais. Olha só essa parte aí, entre aspas. Se a pessoa cria um perigo, manda uma mensagem que provoca alarme, ela pode ser conduzida ao juizado especial, possivelmente vai ser processada e pode responder pelo artigo 41 da Lei das Contravenções Penais, alertou Walter Capanema. Então esse é o alerta que ele fez aí, ó. Capanema destacou ainda que as fake news podem levar o autor a responder por questões de responsabilidade civil, calúnia, injúria, difamação e até incitação a homicídio, como o caso que aconteceu em 2014 no Guarujá, no litoral paulista, com a dona de casa Fabiane Maria de Jesus. Ela foi espancada até a morte por moradores da cidade depois da divulgação de boatos de envolvimento em rituais de magia negra com crianças. Mariana Cantarino. Também um artigo dela aí, tem a página onde a gente pode ter acesso a esse artigo de opinião. Então, a gente pôde ver 2 artigos de opinião da Mariana, onde ela fala qual é o tema do artigo de opinião dela aí. Ela fala das fake news, ou seja, notícias falsas. E é um termo em inglês, né, fake news, que são notícias falsas, que a gente usa esse termo no meio da internet. Então, essas notícias baseadas em notícias falsas que as pessoas publicaram e foram compartilhando, olha a consequência nesse último artigo que a gente viu aí. Uma dona de casa, ela foi espancada e acabou falecendo por causa de notícias falsas, ok? Então, a gente tem que ter cuidado. Os artigos de opinião, eles têm esse objetivo de expor opiniões e fatos também decorrentes daquilo que a gente está publicando, no caso aí das fake news, tá? Que a Mariana está defendendo seu ponto de vista e expõe alguns fatos que realmente aconteceram,
tá? Lembrando que também não é coisa inventada. A gente tem que colocar fatos que a gente pesquisou, que realmente são verídicos, mas também a nossa opinião. A nossa opinião não é obrigada alguém concordar ou não, porque opinião cada um tem a sua, é claro. Mas é claro que tem que ser respeitada, tá? Então a gente tem que ter cuidado da maneira que a expõe, da maneira que está expressando isso no texto e colocar os fatos, por que que você defende aquilo, seu ponto de vista, o porquê talvez que você defenda aquilo, tá? E ter cuidado quando a gente trabalha com alguns temas, no caso aí que eu estou apresentando para vocês, que nós podemos ver, das fake news, tá? A consequência disso foi levar uma pessoa à morte, porque as pessoas tiveram acesso a essa informação e não tiveram cuidado de verificar se era verdadeiro ou não, tá? Os artigos de opiniões, eles são organizados dessa forma. Você apresenta o tema, que geralmente é um tema da atualidade, pode ser um tema polêmico também, do interesse da comunidade em si, mas você expõe sua opinião de maneira sensata e respeitosa, assim como também quem for ler pode respeitar, não é obrigado a concordar com quem está expondo a sua opinião, mas são fatos que você tem que comprovar e ter o cuidado de colocar ali. E se for citação de uma pessoa, que pode acontecer também, no fato de opinião, você acrescentar isso. Você coloca entre aspas e cita quem comentou, tá? Por isso que a gente usa esse recurso na língua portuguesa, as aspas. A gente coloca as aspas quando a gente está destacando que foi a fala de alguém. E isso tem como ser comprovado, tá? Porque a gente não pode colocar uma informação que não aconteceu. Por isso que eu estou falando isso para vocês. A gente tem que ter cuidado com esse gênero textual, porque é um gênero de grande importância. Mas é um texto que a gente tem que ter cuidado na maneira como a gente está organizando, para a gente não acontecer essas falhas, tá? Então a gente vai colocar introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando de apresentar os fatos, expor uma opinião, uma solução, tá? Depois de você expor sua opinião. E ninguém é obrigado a concordar com ela ou não. Somente lembrar de respeitar, tá? Então hoje o nosso gênero textual é esse, artigo de opinião, e ele é organizado dessa forma. E a importância dele no meio jornalístico, talvez nos jornais, ou até mesmo quando você defende uma ideia, às vezes até publicado na internet. A gente tem que ter esse cuidado. Muitas vezes a gente expõe de maneira irresponsável. Então a gente tem que ter esse alerta, tá bom? Eu fico por aqui e te aguardo na próxima aula. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras, tá bom? Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.